Então vamos começar a nossa discussão da atividade dessa semana e eu vou falar um pouquinho sobre o texto 1 de pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores de educação física, uma revisão sistemática. Então, nesse estudo, os autores eles analisaram alguns artigos, né, dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Espanha, sobre ali a questão do estudo da educação, do ensino da educação física e da formação de professores, né? E aí eles viram que uma das coisas que eles acharam é que as universidades elas têm dominado a produção de conhecimento, né, na investigação sociocrítica, mas só que não está claro se elas lideram também a reflexão e a mudança na educação também. E também eles viram que os estudos feitos nas escolas primárias, secundárias, eles são liderados também por pesquisadores universitários, então não tem assim uma parceria, né? O que vai contra o princípio da investigação sociocrítica, né? Que nesse princípio fala que tem a necessidade da participação das pessoas ali da escola, né? E aí a gente vê isso muito na realidade brasileira também, né? Nas monografias acadêmicas, no mestrado acadêmico, em que os trabalhos são feitos na escola e não tem a participação ali direta, né? Com os professores, não tem uma devolutiva, o que já é diferente em relação ao mestrado profissional, o ProF que nós estamos realizando, que nós temos ali a ligação direta com a escola, né, tem a participação direta, né, do pessoal da escola, e depois nós temos também a oportunidade de fazer a devolutiva através do produto educacional. Então, isso vai ali de acordo com o princípio da investigação sociocrítica que fala ali nesse texto 1. Uhum. E aí o autor traz também algumas discussões das dificuldades encontradas para esse método, né, sociocrítico, que a resistência dos alunos, a resistência dos próprios professores, né, que às vezes vêm de uma formação diferente e não estão acostumados com esse tipo de diferentes temas com as crianças, e a gente daí faz a relação, né, que nós somos do ensino fundamental, que nós também precisamos buscar isso, né, buscar temas diferentes, buscar formas diferentes de avaliar, que faça os alunos pensar, que faça eles serem críticos também, e não é um processo muito fácil. E aí o autor traz algumas dificuldades, né, com relação a isso. Então, gente, no texto 2, é um texto do Libânio, ele tem como título Formação de Professores e Didática para o Desenvolvimento Humano. Ele aborda muito os dois aspectos dos professores, o aspecto técnico e o aspecto didático, ou também, como é falado no texto, aspecto pedagógico. Ele faz essa relação entre o conhecimento técnico, o professor sabe sobre o conteúdo, e o professor que sabe passar esse conteúdo para o aluno. Ele também separa o didático do pedagógico, em que o didático é onde o professor ele apenas transmite o conteúdo para o aluno, ele tem essa técnica de transmitir, e já o pedagógico, além dele transmitir, ele também considera o aluno como um todo, como um aluno fora da escola, as relações sociais dele, a família, onde ele está localizado. E o autor também cita que isso aqui no Brasil vem desde a década de 60, desde quando começou a regulamentar o nível superior aqui no Brasil, onde eles faziam uma relação 3-por-1. Era a faculdade de 4 anos, eles pegavam 3 anos para falar sobre conhecimento técnico, lá no texto é falado como bacharel, mas o conhecimento mais técnico, e 1 ano para pedagogia, para o professor saber transmitir esse conhecimento. E também ele cita sobre a relação entre o ensino, educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e o ensino médio. Na educação infantil e no fundamental 1, os professores são muito mais didáticos, né, mais pedagógicos do que técnicos. Então eles sabem transmitir muito bem, mas não tem tanta técnica. Já depois do Fundamental 1, que é o Fundamental 2 e o ensino médio, os professores eles têm muito conhecimento técnico, conhecimento sobre o conteúdo, mas tem uma dificuldade sobre o didático, sobre o pedagógico.
E numa pesquisa que o Libânio citou, ele também diz que esses professores do Fundamental 2 e do ensino médio, eles se consideram mais especialistas do que professores. Alguns deles, eles sabem muito do conhecimento do conteúdo do que transmitir. Isso eu já vivenciei, isso como eu trabalhava no estado, né, como no Fundamental 2 e no médio. E quando eu vim para o município, no meu primeiro dia de aula da educação infantil, a diretora falou para mim: olha, Lucas, aqui você também vai ter que cuidar dos alunos, vai ter que se cuidar das crianças, porque lá eu coloco os alunos para dormir, eu também sirvo os alunos na hora deles comerem, então tem muito esse sentimento humano, né, esse conhecimento didático para os alunos. Bom, dando continuidade para a fala do Lucas, né, no texto, o autor ele apresenta várias aproximações em relação aos conhecimentos disciplinares, as formas como se aborda, como ensinar. E a partir disso, ele traz que a proposta de Vasily Davidov, né, baseada na teoria histórico-cultural, com base no Vygotsky, é uma teoria que vem a atender, né, o ensino, o desenvolvimento humano, né, de uma forma integral. E dessa forma, ele traz, então, os preceitos que tem na proposta para o ensino para desenvolvimento de Davidov, né, e ele vai finalizar falando que tem que ter uma associação, uma unidade, e não a dissociação entre os conhecimentos então, pedagógicos e os conhecimentos didáticos, né, que na formação profissional tem essa problemática, mas que nós temos que buscar a unidade dessa questão. Comigo, né, dentro da minha atuação no município de Paissandu, no Paraná, já vi tanto as situações apresentadas no texto 1 como no texto 2. Em relação ao texto 1, né, a gente tem na verdade, uma diferenciação, onde muitos professores buscam uma qualificação, produzir conhecimentos dentro da escola e levar esse conhecimento para fora, né, e não o contrário, a academia fazer a produção de conhecimento, as pesquisas, no caso sociocríticas, dentro da escola, e só, sem coparticipação, sem parcerias com os professores. No município, muitos professores buscam fazer essa produção nesse campo. Também, em relação ao texto 2, né, eu tenho alguns contextos onde a gente vê que muito professor sabe muito de um conteúdo, mas ele não sabe explicar e ensinar para as crianças, né, para os alunos, para os estudantes. E também tem o contrário, às vezes um professor ele é muito bom na forma de ensinar, nos métodos, nos procedimentos, nos instrumentos, mas o conhecimento dele sobre determinados assuntos são poucos, né? E aí tem que ter essa unidade, tanto na forma de você saber explicar, também como na forma do conhecimento em si. Você tem que ser um especialista naquele conhecimento. Então, gente, o texto 3, ele já fala sobre as finalidades educativas escolares e a escola socialmente justa. A abordagem pedagógica da diversidade social e cultural. Então, ele propõe uma relação entre as diversas finalidades educativas escolares, uma escola socialmente justa, com esse atendimento da diversidade sociocultural. E ele fala muito sobre isso. O professor, será que ele atende toda a diversidade sociocultural que existe na sala de aula? Será que eu vou atender todos os alunos igualmente? Então, isso, para a nossa realidade, é bem bacana, porque nem sempre a gente prepara uma aula para todos os alunos em si. Nem sempre aquele mesmo aluninho vai ter as mesmas condições de aprender quanto ao outro aluno que, por exemplo, tem uma casa bem estruturada, os pais, um pai e uma mãe, uma família, o outro nem família às vezes tem. Então, isso tudo, ele aborda esse tema, esses currículos, né, que são feitos, porém não leva em consideração essa diversidade, dessas várias diversidades que nós temos na escola. E ele abrange também, fizeram um estudo também na América Latina e outros países, né, sem ser o Brasil. Ele também aborda essa parte política, né, que nem sempre a gente sabe o que é essa diversidade. Essa diversidade pode ser que a gente cria desigualdades dentro da sala de aula.
A gente quer abranger a diversidade, mas às vezes nem sempre essa diversidade quando a gente abrange ela, a gente é justo com todos os alunos. Então, ele fala muito sobre isso e ele fala sobre essa preparação do professor. Será que a gente está atendendo todas essas... Será que a finalidade da escola está sendo em si justa? Então, ele fala muito sobre isso. O texto fala também que uma das finalidades educativas é a formação integral do ser humano, né? Não é só o professor chegar lá e aplicar suas atividades práticas, desenvolver o aspecto motor do aluno. Nossa função também é criar o aluno crítico, né? Formar o aluno crítico. O aluno que respeita as diferenças, o aluno que tem uma visão mesmo crítica da sociedade. E nós, como professores de educação física, eu vejo que nós somos privilegiados em relação aos outros professores, porque nós conseguimos ter essa visão de todos os aspectos de um aluno. A gente não pega ele e todo mundo é um robozinho e a gente ensina tudo do mesmo jeito. Nós podemos preparar as nossas aulas e fazer a nossa abordagem pedagógica a partir da realidade sociocultural de cada aluno nosso.